Muito bem, moçada de Montes Claros que está vindo aí para trabalhar com a gente, trabalhar no programa do Enem, trabalhar para os vestibulares. Eu sou o professor Márcio Léo, professor de Biologia do Foco Pré-Vestibular. Vou trabalhar com vocês hoje uma percepção de como é que a teoria é cobrada no Enem. Muita gente se ilude ou acredita que o Enem não cobra teoria, ele cobra muita teoria, mas ele é um exame que a gente faz dominando a teoria. Vocês não vão ter perguntas sobre a teoria. Vamos pegar um exemplo simples. Diferenciar um ser autótrofo de um ser heterótrofo. Essa é uma questão tradicionalíssima em prova e que quando a gente pergunta em sala, muitas vezes, qual que é a resposta tradicional de vocês? Autótrofo produz o próprio alimento, heterótrofo não produz o próprio alimento. Essa definição dentro do Enem não vai dar certo. Ela não existe mais como definição e como aplicação na prova. Quando a gente pergunta qual a diferença entre esses dois seres, não pode ser dada como uma definição. A diferença entre um autótrofo e um heterótrofo vai ser essa, ó, a fonte de carbono. Mas por que o carbono? Porque o carbono é essencial na construção do nosso corpo. Nós temos carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, né, que formam aí um grupo dos compostos orgânicos ou organogênicos. Aqueles que estruturam o nosso corpo, que dão, né, forma para a gente, estruturação, função, enzima, tem tudo que está associado ao carbono. Então, quando a gente fala de um autótrofo e heterótrofo, fonte de carbono vai ser um ponto importante. Como assim? Autótrofo é aquele ser que a fonte de carbono é o CO2. E heterótrofo é aquele ser que a fonte de carbono é um composto que a gente define como composto organogênico. Né? Nós, por exemplo, somos seres heterótrofos. Não é isso? Nós precisamos de composto o quê? Organogênico para que a gente possa desenvolver. Como assim? Nós comemos diariamente carboidratos, comemos proteínas, comemos ácidos nucleicos, comemos lipídios, né? E essa ingestão que nós fazemos é para quê? Exatamente para que a gente possa construir e manter o nosso corpo. Um exemplo de aplicação para que a gente entenda em pouco tempo. Esgoto doméstico. Quando ele cai em água, né, por exemplo, vocês têm aqui a Lagoa da Pampulha suas. Você chega na Lagoa da Pampulha e você vai ver uma nata esverdeada na Lagoa da Pampulha. Aquela espuma verde que cresce por lá, inclusive com um mau cheiro característico. Né? Isso é característico de esgoto doméstico caindo na água e levando a alguma coisa. Tradicionalmente se pergunta, o esgoto doméstico, quando cai na água, ele leva ao crescimento daqueles seres que estão dando a cor verde. Aqueles seres são chamados de cianobactérias. Quando elas crescem na água, crescem por quê? Muitas pessoas acreditam que é porque no esgoto doméstico tem matéria orgânica. E essa é uma resposta que inclusive é errada. O esgoto doméstico, ele é uma fonte rica de quê? De carbono. Só que o carbono que está no esgoto doméstico como composto orgânico, não é ele que leva ao crescimento de cianobactéria. Por quê? Porque a cianobactéria é um ser autótrofo. A cianobactéria não quer o carbono orgânico que está no esgoto doméstico. Então nós vamos entender o seguinte, o esgoto doméstico, ele tem composto ou compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos são eles incorporados, são eles assimilados pelos seres o quê? Heterótrofos. Os seres heterótrofos que estão na Lagoa da Pampulha, eles fazem o quê? Decompõem a matéria orgânica. A decomposição de matéria orgânica, não é? Então olha o que vai acontecer, ó. Bactérias, protozoários e seres que vivem ali decompõem a matéria orgânica. Então, os heterótrofos incrementam, ó, aumentam na água a taxa de quê? De CO2. O CO2 que está na água, esse sim é incorporado, ó, incorporado por quem? Pelas cianobactérias. Essa é uma forma simples de enxergar o que é o Enem. Não basta eu decorar se eu não tiver me apropriado do conceito do que é um autótrofo, eu não faço essa questão.
Porque entre as alternativas vai estar lá colocando exatamente isso. O esgoto doméstico incorpora matéria orgânica na água, o que leva ao crescimento de cianobactérias. Isso é uma mentira. O esgoto doméstico incorpora carbono na forma orgânica, que ao ser decomposto pelos heterótrofos, aumenta na água a taxa de quê? De CO2, levando ao crescimento de quem? De cianobactérias. Enxergar a biologia no Enem é conseguir fazer isso. Nós estamos aqui, junto com toda a equipe do Foco, para colocar vocês sintonizados com o quê? Com o Enem. Aproveitem essa deixa, sejam bem-vindos, né? Abram, não é, o coração e venham para trabalhar com a gente. Nós estamos esperando vocês aí para o segundo semestre. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.